Oi, gente, voltamos com o nosso segundo bloco. Vamos lá? Então, vejam só, na telinha eu tinha parado com vocês exatamente nessa parte de introdução aqui dos últimos conceitos de arquivo, diretórios, pastas, organização de arquivos, diretórios e pastas, tá? Então, vejam só, bloco passado eu expliquei que o arquivo era a menor porção de dados que o usuário conseguia manipular. Não foi assim? Massa! Só que, se eu for criando um arquivo jogando dentro do computador, criando um arquivo jogando dentro do computador, criando um arquivo jogando dentro do computador, como é que eu ia achar depois? Não é? Então, resultado, todo arquivo, ele tem que ter o nome do arquivo, obrigatoriamente, tá? E esse nome do arquivo, também obrigatoriamente, é formado pelo identificador, ponto, uma extensão. Ai, no meu computador não tem extensão. Não, tem que ter, fofos, tem que ter, tá? Só que o que é que acontece? No Windows, por padrão, ele oculta a extensão dos arquivos mais conhecidos. Perfeito? Então, ele oculta a extensão dos arquivos mais conhecidos. Porém, no entanto, contudo, todavia, ela tem que estar lá. O identificador é o nome que você quiser colocar, quiser botar. O ponto é obrigatório. É a forma de dizer que o nome acabou. E a extensão identifica o tipo do arquivo. Então, ó, se você vê lá BMP, você não sabe o que tem dentro, mas você sabe que é um arquivo de imagem. Entendeu a lógica? Você tem lá dentro XLSX. Você não sabe o que tem dentro, mas você sabe que é uma planilha do Excel. Você vê lá .x. Você não sabe o que tem dentro, mas você sabe que é um documento do Word. E assim por diante, tá? Estude extensões. Caem em prova umas extensões esquisitas, né? Umas bestinhas como essas que eu coloquei, mas tem umas esquisitas também. Por exemplo, tem uma extensão que é CPT. Se eu não soubesse que CPT era um arquivo de imagem, eu ia pensar que era de criptografia. CPT, entenderam a ideia? Cuidado, tá? No nome do arquivo como um todo, a gente tem uns caracteres proibidos. Não pode maior que, menor que, barra, contra barra, dois pontos, aspas, interrogação, asterisco, tal, não pode. Esses caracteres são proibidos. Gosta muito esse tipo de questãozinha na IDECAM, tá? Então, ele vai botar lá o nome do arquivo que tem, por exemplo, um arroba no meio. Arroba pode? Pode, se não tá aqui, pode. Agora, se tiver um desses elementos, aí não pode. Aí tá proibido. Perfeito? E por que, Manu? Porque esses elementos são usados para outros fins. Barra contra barra indica caminho, dois pontos, unidade de disco, aspa, é para controlar string e assim por diante. Perfeito? Aí, a interrogação e o asterisco são chamados caracteres coringas. Para que serve esse caractere coringa? Para facilitar na busca, na localização de arquivos ou pastas. Então, por exemplo, eu vejo lá, vamos supor que eu entro aqui num automático. E aí eu começo a baixar umas provas para fazer lista de exercício, tá certo? Aí tô lá baixando as provas, tururu, tururu. E aí, de repente, eu percebo que eu entrei no automático. E eu estava salvando as provas todas com PRO, uma numeração e a extensão DocX. E eu não vi a numeração que eu botei, nem onde eu salvei. Quero procurar. Aí eu posso pedir para procurar assim, ó, PRO, asterisco, ponto DocX. Quando eu apertar Enter, ele retorna todos os arquivos que começam com PRO. E tem qualquer coisa depois de PRO, inclusive nada. E a extensão DocX? Então, ele vai trazer pro.docx, proa.docx, prova.docx, processo.docx, proeminente.docx e assim por diante. Massa? Se eu puser pro interrogação.docx, a interrogação substitui um caractere obrigatório na posição em que ele está.
Então, se eu puser pro interrogação ponto docx, aí ele vai trazer proa ponto docx, mas ele não traz pro, nem prova. Se eu puser 2 pro interrogação ponto docx, agora ele traz tudo que começa com pro, tem 2 caracteres quaisquer depois de pro e a extensão docx. Agora, 2 caracteres quaisquer obrigatórios. Então, ele traz, por exemplo, prova.docx, mas não traz proa, nem processo. Entenderam o babado? Até aqui tudo bem? Beleza. Aí a gente, então, resumindo, o asterisco substitui vários caracteres a partir da posição em que ele se encontra, inclusive nenhum. Enquanto que a interrogação substitui um caractere obrigatório na posição em que ele se encontra. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí até aqui o que é que nós vamos ter ainda? Que eu crio os arquivos, vou jogando dentro do computador. Crio os arquivos, vou jogando dentro do computador. Crio os arquivos, jogo dentro do computador. Em que lugar? Esse é o X. Em que lugar? Então, o que é que acontece? Eu crio os diretórios e os subdiretórios. Para quê? Para organizar melhor a minha estrutura. Então, esse diretório e esse subdiretório é simplesmente para você organizar essa estrutura. Entendeu? Então, é como se fosse gavetinhas. Obviamente, não é físico, né? É lógico, perfeito? Porém, no entanto, contudo, todavia, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter ele servindo para arrumar, para organizar. Então, o que é que acontece? Eu agora já sei onde colocar, entendeu? Esse é o X. Então, agora a gente já sabe, tá em tal canto. Então, já fica mais fácil de você ir lá e de você organizar. Perfeito? E o subdiretório é a divisão dentro da gaveta. Então, você vai ter a subdivisão. Aí, quer arrumar ainda mais, a sub-sub e assim por diante. Perfeito? O Windows chama isso de pasta desde os primórdios dos tempos. O Windows representa como uma pastinha amarela. Então, por isso que tanto faz falar diretório como pasta, subdiretório como subpasta e assim por diante. Perfeito? Árvore de diretórios. A árvore de diretórios é a organização hierárquica dos arquivos e dos diretórios. E aí, o que é que vai acontecer? Veja bem, nós vamos ter aqui, ó, imagine que no meu HD, primeiro, antes de tudo, a árvore de diretórios tem que começar numa raiz, assim como toda árvore. E a raiz aqui é a unidade de disco. A para o disquete, C para o HD, D para o CD ou DVD, tá? Veja que eu botei os 2 pontos, exatamente para indicar que é o quê? Que é uma unidade de disco, perfeito? Aí, o que é que vai acontecer? Veja só, imagine que no meu HD eu esteja aqui colocando as minhas provas que eu estou baixando para fazer lista de exercício, vamos supor, tá? E aí, o que é que nós podemos fazer? Se é no HD, partiu de C. Aí eu vou e crio aqui o diretório provas. Quero arrumar mais. 2021, 2020, português, informática, redes, beleza? Veja que esse último que eu coloquei aqui, ele é um arquivo. Como é que eu sei? Por conta da extensão, tá? O lance de ser diretório ou subdiretório é relativo. É igual ao organograma de uma empresa.
Quem está abaixo de mim, meu subordinado. Acima de mim, eu sou subordinada a ele. Então, veja que info é referência para redes, mas é sub de 2020. E já é sub de prova. Perfeito? Lembra que jamais eu posso dizer que prova é subdiretório de C. Não posso. Porque direto da raiz só sai diretório ou subdiretório. Ou, desculpa, da raiz só sai diretório ou arquivo. Nunca subdiretório. Perfeito? Então, não esquece desses detalhezinhos. Faz toda a diferença, tá? Aí, nós vamos ter o conceito de caminho. Caminho é um caminho para ir de um lugar ao outro na árvore. Só que a primeira coisa que você tem que saber, todo caminho ele tem que ter começo e fim, obrigatoriamente. É igual à vida real, tem que ter começo e fim. Se não tiver, a questão já está errada, tá? Então, se eu quero sair de C, chegar em redes, no caminho, eu digo cada local que eu dobro na árvore e separo por barra. Então, eu vou colocar C2 pontos barra. Aí, ó, provas. Quem vem depois? 2020. Depois, barra. E 2021, Manu, se eu dobrar, eu não chego em rede. É só onde eu dobro, tá? Depois, informática. E português, se eu dobrar, eu não chego em rede. É só onde eu dobro. E depois, o próprio redes. Perfeito? Esse é o caminho para sair de C, chegar em redes. Observando que essa teoria toda que eu falei, tanto vale para o Windows quanto para o Linux. A única diferença é que se fosse o Linux, a barrinha era o contrário. Mas a ideia de diretório, subdiretório, etc. é tudo igual, tá? Do Windows, estude também o painel de controle, que no Windows 10 é o menu configurações, e estude o Windows Explorer, que é a aplicação prática no Windows desses conceitos que eu acabei de dar, tá? Então, tem que conhecer toda aquela parte, como é que copia, como é que cola, como é que exclui os detalhes da lixeira do Windows, tá? Lembrar que a lixeira do Windows é uma segunda chance na vida, né? Então, quando o arquivo é apagado do HD, que só vai para a lixeira o que é apagado do HD, você pode ir lá depois e recuperar. Recuperar leva para o mesmo lugar que estava antes de ser apagado. Ou pode limpar a lixeira toda de uma vez, tá? Lembrar que a lixeira não tem temporalidade e que ela tem um tamanho de arquivo máximo, tem um tamanho máximo para de uso, né? Para que você possa armazenar os arquivos ali. Tranquilo? Então, não esquece, estuda o Windows Explorer, estuda o painel de controle, vai ser batatal isso na sua prova. Perfeito? Aí, você tem que saber que do Writer, você vai ter aqui, ó, essa telinha para memorizar, tá? Então, não esquece, isso aqui para vocês é muito importante. Então, aqui, a gente vai ter que decorar menu. É isso que você vai ter que saber para sua prova. Manu, tem algum mais quentinho? Tem algum que nós tenhamos aí que realmente, né, usa mais e tal? Não tem, não tem. Infelizmente, não tem. Porque o IDECAN cobra tudo, cobra de tudo, tá? Então, aqui a gente vai ter que memorizar todos esses menus e todas essas barras de ferramentas. Perfeito? Então, tem que memorizar. Manu, como é que isso cai na prova? Ele pergunta tanto o que é que faz o menu, você decorar, ó, o menuzinho cada um, ó, tá vendo? Todos eles. Então, ele vai perguntar o que é que faz o menu, também pode perguntar a figura da barra de ferramentas, tá? E a tecla de atalho. Então, essa parte é muito chata. Manu, então assim, como é que eu estudo isso? Isso aqui você vai estudar com tempo. Por quê? Porque isso aqui você vai estudar meia horinha por dia. Entra e faz a memorização dos menus. Agora, veja só. Talvez Writer você não tenha estudado ainda. Porém, no entanto, contudo, todavia, já estudou o Word, não estudou? As funcionalidades são iguais. Iguais, tá? O que tem de diferente é o que eu vou falar aqui agora. O resto é tudo igual do Word, só muda o lugar, você só tem que fazer a associação. Então, ó, o que é que a gente tem de diferente? Primeiro, esse menu novo. Por quê?
Porque veja que ele é integrado com os outros softwares do pacote. Isso é uma novidade, no Office não é. No Office você abre o Word separado do Excel, né? Aqui não, aqui eu estou dentro do Writer e eu posso chamar, ó, o Calc. E ele vai abrir aqui, ó, o Calc para mim. Perfeito? Então, você pode ter os vários arquivos do pacote já juntinhos, tranquilo? Aí a gente vai ter aqui, ó, dentro do menu arquivo, uma outra novidade, que é a parte de assistentes, que você tem lá no Word, mas não para tudo. Então, esse assistente é tipo um wizard. É para você ficar lá. E agora, o próximo passo, faça tal coisa. E você quer botar cor, e você quer fazer tal modelo, tá? Uma outra coisa importante do pacote do LibreOffice é essa ideia aí de recarregar. Que é isso? Quando você salva o documento, a pilhazinha do recortar e do colar, ela zera. Você já notou? Ele zera a pilha. Aí, o que é que vai acontecer? Você simplesmente, quando tem essa pilhazinha zerada, você só vai, não pode mais desfazer, não pode mais refazer. Parou ali, toda vez que salva. Recarregar, recarrega a pilha para o momento em que você abriu o arquivo. Entenderam? Então, não para a última vez que salvou, mas para quando você abriu. Então, se de repente você salvou e quer desfazer alguma coisa, quer voltar atrás, ainda tem como fazer aqui no LibreOffice com recarregar, tá? Aí a gente vai ter aqui também a possibilidade de utilizar as assinaturas digitais. Veja que ele também já é compatível com isso, assim como a história do certificado digital. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, não esquece, tá? Aqui é o que nós temos de novo dentro do pacote do LibreOffice, porque esse menu arquivo é igual para todos. De resto, é você aqui do Writer, de fato, estudar todos os menus. Agora, como eu disse, igual, ó, formatar caractere, formatar fonte do Word, parágrafo igual do Word, e assim vai. Aqui nessa partezinha de inserir, aí você tem, ó, figura, gráfico, tudo igual do Word, autoforma, tá vendo? A caixa de texto, anotação é o comentário do Word, tá? Caractere especial é o símbolo do Word. Então, veja que, ó, nota, sumário, tudo igual. Então, não tem grandes novidades daí pra frente. Porém, no entanto, contudo, todavia, tem que fazer essa memorização, tá? Manu do Calc. Do Calc, o que é que tem mais probabilidade de aparecer? Do Calc, o que deve aparecer mais é fórmula, função e referência. Então, se você quiser apostar, aposta em fórmula, função e referência, tá? Ele também é igual ao Excel. Igual ao Excel. Então, se você já estudou Excel para outros concursos, relaxa. Mesma coisa. Então, lembrar que a gente tem aqui 3 referências. A referência relativa, que é quando você usa o endereço da célula diretamente, por exemplo, A1, né? Isso seria uma referência relativa. Então, tanto A quanto 1, tanto a linha quanto a coluna, podem alterar quando elas forem arrastadas, tá certo? Então, se liga disso. E a gente tem a referência absoluta, que é quando você põe o cifrão antes da linha e o cifrão antes da coluna. Agora, não pode mudar nem a linha, nem a coluna. O cifrão fixa o que vem após ele, tá? Então, o cifrão fixa o que vem após ele. Deixa-me beber só uma águazinha aqui que eu quis engasgar. Garganta secou. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. O que é que a gente vai ter? A gente tem, como eu estava dizendo, que o cifrão, ele fixa o que vem após ele, tá? Então, o que é que vai acontecer? Você vai ter aqui simplesmente a coluna e a linha fixada.
Você não tem como fugir disso, tá certo? E temos a referência mista. Mista é misturada. Uma parte relativa e outra parte absoluta. Então, veja que aqui, no primeiro caso, nós vamos ter a coluna fixa e a linha podendo variar. E no segundo caso, a coluna podendo variar e a linha fixada. Perfeito? Pronto. É isso que você precisa saber. Tá joia? É isso que você precisa saber. Até aqui tudo bem? Show de bola? É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Não esquece. O que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter ainda aqui a parte das fórmulas, que é a expressão matemática, igual ao do Excel, tá? Então, lembrar que nós temos a exponenciação, que é o acento circunflexo, símbolo, a divisão, que é a barra, a multiplicação, que é o asterisco, a soma e a subtração. Lembrando que antes de mais nada, faz a exponenciação. Depois, divisão e multiplicação. Depois, soma e subtração. Perfeito? Até aqui tudo bem? Massa! Agora, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter ainda aqui a parte de função. A função já é a fórmula pré-definida. Usamos as mesmas funções do Excel. A única diferença é que as funções que tiverem lá a parte de acento gráfico no Calc você tem que colocar o acento, tá? No Excel, por exemplo, a função média, você pode colocar sem acento e com acento, não é? Aqui não. Aqui você pode ter só com acento. Então, ó, lá no Excel você pode botar assim, que ele vai entender que é a função média. Aqui não, aqui você tem que colocar com o acento. Então, máximo, mínimo, tem que ter o acento. Perfeito? Até aqui tudo bem? Então, não esquece disso, tá? Não esquece disso. Então, voltando, mesmas funções do Excel. Porém, nós vamos ter aqui que essa função que tiver acento gráfico, no Calc só com acento. Perfeito? Do impresso, o que é que tem mais probabilidade de cair? Do impresso, o que deve cair mais é a parte de... Oh, meu pai. Oh, meu pai. Oh, meu Deus. Venha, bebê. No impresso, o que costuma cair mais, que é o similar ao PowerPoint. O que costuma cair mais é a parte de apresentação de slides, tá? Então, dá uma olhada nesse menu. A questão que você pode começar do primeiro slide ou do slide atual, você pode cronometrar, igual do PowerPoint, tá? Personalizar a apresentação, tá? Configurar a sua apresentação. Então, o mais importante é essa parte de apresentação de slides, tá? E uma outra coisa que é importante é essa questão do slide mestre. Isso também tem lá no PowerPoint, não é novidade daqui não. É porque de apresentação é geralmente o que eles cobram mais. Então, aqui, o que é o slide mestre? É aquele que vai servir por base para os demais. Perfeito? Então, geralmente no slide mestre, a gente coloca plano de fundo, a gente coloca o logo, né, da empresa, o endereço, telefone. Por quê? Porque se mudar, não tem problema, porque ele já pega aqui automaticamente. Muda só no slide mestre e ele já atualiza no resto da apresentação. Entendeu a lógica? Tranquilo? O que mais que a gente vai ter? Aí nós vamos ter a parte de navegação. Aqui de navegação, o mais importante é você lembrar que existe o serviço de web.
E nesse serviço de web, a gente tem a troca de páginas ou hipertexto entre computadores. Perfeito? E o que é a página ou hipertexto? É o arquivo feito em HTML, que é uma linguagenzinha própria para isso. Aí existe uma discussão se é uma linguagem, se não é uma linguagem, tá entendendo? Mas você já sabe que aqui a gente tem o HTML fazendo isso, perfeito? Esse HTML, ele pode criar páginas estáticas e páginas dinâmicas. Onde a página estática, ela pode variar, mas ela só varia com a intervenção humana. Ela não vai variar sozinha. Já a página dinâmica, não, ela se cria na medida em que você usa. Eu gosto de exemplificar a página estática como site de notícia. A notícia muda ao longo do dia, mas ela só muda se o jornalista for lá e mudar. Ela não vai mudar sozinha, né? Pronto, mesma coisa aqui, mesma ideia. E a página dinâmica? Eu gosto de exemplificar com site de compra. Por quê? Porque na medida em que você vai botando produto no cestinho, no saquinho, na sacolinha, a página não vai mudando? Pronto, essa é a ideia. Perfeito? Então, a gente vai ter aqui a página dinâmica. Show? A ligação entre as páginas é o hiperlink. Que a gente tem preguiça de falar hiperlink, aí fala só link, né? Mas o nome correto é hiperlink, que é a ligação entre as páginas. É aquele que quando você passa o mouse vira mãozinha. Pronto, isso é o hiperlink, perfeito? Aí a gente vai ter ainda aqui que os programas usados para visualizar as páginas são os programas navegadores ou browsers. Os principais: Internet Explorer, Google Chrome, o Opera. Ops, deixa eu botar logo. O outro aqui é o Safari, tá? Vou botar aqui o Opera. Vou botar aqui o Safari. Perfeito? O que é que eu preciso que você saiba? Que o Internet Explorer, ele é nativo do Windows. Então, ele é nativo do Windows. Perfeito? Aí, o que é que acontece? Aí, nós vamos ter aqui que, ó, ele vai estar nesse Windows Explorer, ou melhor, desculpa, nesse Windows, tá? Ele é para todas as versões. Então, o Internet Explorer é para todas as versões, tá? O Edge é do Windows também, só que ele só funciona no Windows 10. Ele não funciona nos outros, só no 10, perfeito? Se eu quiser botar em outras plataformas, eu tenho que colocar emulador, perfeito? Aí a gente vai ter ainda aqui o Opera, que é típico do Linux, e o Safari, que é típico do iOS. Lembrar aqui que os principais protocolos usados são o HTTP e o HTTPS. O S é do SSL, que é aquele certificado digital, que criptografa tudo que desce e descriptografa tudo que chega. Perfeito? Lembrar que aqui nós temos a diferença entre site ou sítio, homepage e portal. Você entra no site da Adelante. Por que é um site? Porque todas as páginas estão relacionadas. Então, ali você vai ter a aula, você vai ter as notícias, você vai ter informações. Então, todas essas páginas relacionadas, formando um site. A primeira página que abre quando você entra é a homepage.
Então, site é o conjunto de páginas relacionadas. Homepage é a primeira página de um site. E o que é o portal? É a página que dá acesso a outros sites. Então, por exemplo, portal da Globo. Eu chego no portal da Globo. Por que é um portal? Porque você vai estar lá na Globo, aí você clica no link de notícia, vai para o site de notícia. Clica no link de esporte, vai para o site de esporte. Clica no link de fofoca, vai para o site de fofoca, né? Então, é portal no sentido de passagem. Perfeito? Tranquilo? Aí a gente tem que o endereço de um recurso na rede é a URL. Então, lembrar que a URL começa no protocolo, tá? Então, Manu, mas eu não preciso mais digitar o protocolo, porque a gente vive no mundo da lei do menor esforço. Mas o endereço começa no protocolo, ele não sumiu, não. Mas não precisa mais digitar o www. Por isso também, porque eu vivo no mundo da lei do menor esforço. Então, dependendo de como foi registrado, você não precisa mais explicitar. Ele já põe automaticamente. Mas não significa dizer que sumiu, não. Permanece lá. Entenderam? Esquece disso, não, tá? Bem importante. Perfeito? E o que mais que a gente vai ter aqui? Lembrar a diferença entre histórico, favoritos, página inicial. O histórico é a listagem dos últimos sites visitados por aquela máquina, naquela máquina. Favoritos é a listagem, como o próprio nome sugere, dos sites favoritos, aqueles sites que você quer utilizar mais, tá? Essa é a ideia. Para você acessar depois com um clique só. Página inicial é a primeira página que abre quando você abre o navegador. Vou beber água aqui, só um minuto. É a primeira página que abre quando você abre o navegador. Aí essa é a página inicial, perfeito? Outra pegadinha. Quando fala que apagou o histórico, apagou só o histórico. Quando fala que apaga os dados de navegação, aí é histórico, cookies, arquivos temporários, formulários e senhas, tá? Então, dados de navegação é o todo. Histórico é só o histórico. Não confunda. Perfeito? Massa? Outro ponto que eu quero revisar com você é a questão do e-mail. Então, lembre-se que nós temos que para usar o e-mail tem que ter o endereço de e-mail. E esse endereço de e-mail, obrigatoriamente, tem que ter o identificador, arroba, o servidor de e-mail. Vou usar o meu como exemplo. Manu Coaching, arroba, yahoo.com. Então, veja que em algum lugar do mundo existe uma máquina chamada yahoo.com. E nessa máquina existe uma caixa postal chamada Manu Coaching. Aí daqui você tira duas informações importantes. Primeiro, e-mail não é online. Não é online. E por que e-mail não é online? Porque quando você está mandando e-mail para mim, você não está mandando para a minha máquina. Você está mandando para essa caixa postal, nesse servidor. Entendeu? Então, não esquece disso, tá? Quem separa, geralmente, é o arroba. Por quê? Porque arroba significa et, que é em. Então, aqui significa Manu Coach em yahoo.com. Lembrar que o e-mail tem partes para destinatários. CC, cópia carbono, outros destinatários. CCO, cópia carbono oculta. Quem está no CCO não é visto pelos demais. O anexo e o assunto.
ou o título. Então, veja que a mensagem pode ir sem anexo, não tem problema nenhum. Pode ir sem assunto ou sem título? Pode. Pode. A maioria dos servidores avisa, ó, a mensagem está sem assunto, quer mandar mesmo assim? Mas se você disser que quer, ele manda. Você não pediu? Ele manda. Perfeito? E o assunto, mas sem um destinatário, pelo menos um destinatário, aí não tem como mandar, tá? Então, sem pelo menos um destinatário, aí não tem como fazer. Perfeito? Então, não esquece disso, tá? Até aqui tudo bem? Aí lembrar que nós temos basicamente dois tipos de e-mail. O cliente de e-mail, que é o programazinho instalado na máquina do usuário para gerenciar contatos e mensagens. Os principais, o Outlook Express, o Mozilla Thunderbird e o Microsoft Outlook. São os principais, tá? E o webmail, que é o acessado através da web. Em ambos, tanto no cliente de e-mail quanto no webmail, a gente tem pastas ou caixas. Qual é o padrão? Caixa de entrada, os e-mails que chegaram. Caixa de saída, os e-mails que tentaram ser enviados, mas por um motivo qualquer não conseguiu. Itens enviados, os que realmente foram enviados. Lixeira, o que você apagou, tem nada a ver com a lixeira do Windows. E rascunho, que você ainda está preparando, tá? Observe que spam não é uma caixa padrão. A maioria dos servidores oferece, mas ela não é uma caixa padrão. Perfeito? Lembra que em ambos você pode criar regras para as mensagens. O que é a regra para a mensagem? O que chegar desse endereço, bote já em vermelho, em cima da pilha, para já chamar a atenção. Pode ser também, tá? Então, esse já seria aí a regra para a mensagem. O usuário pode criar suas regras, pode criar suas próprias pastas, tá? Lembrar que os principais protocolos usados são o SMTP, o POP e o IMAP. SMTP, responsável por enviar da máquina do usuário para o servidor de e-mail. POP e IMAP, responsáveis por descarregar do servidor de e-mail para a máquina do usuário. Perfeito? Então, essa é a lógica, não esquece. POP tira a mensagem do servidor e traz para a máquina do usuário. E a leitura é feita na máquina do usuário. E IMAP traz apenas uma cópia, mas a leitura é feita no servidor. Show? Esquece não, tá? Aí a gente tem o pontozinho de redes sociais. Redes sociais, para a área policial principalmente, é um assunto bastante complexo. Por quê? Porque ele está sempre mudando. Então, aqui é você observar a questão da privacidade nas redes sociais, tá? Que as pessoas não devem se expor absurdamente nas redes sociais. Por quê? Porque essa exposição, ela pode ser utilizada para vitimizar depois, para transformar aquela pessoa em uma vítima. Hoje em dia, há em quadrilhas membros especializados em procurar possíveis vítimas nas redes sociais. Para quê? Para vítima de quê? De estelionato, tá? Dá um exemplo prático. Eu trabalho com perícia. E aí, eu estava um dia em casa, vocês já devem ter notado que eu não sou assim uma pessoa muito princesa. Não sou muito, sabe? E aí, o que acontece? Eu estava em casa um dia à noite, aí chegou lá uma mensagem. Fim de semana, ou era um feriado, mas eu estava em casa à noite. E aí, chegou a mensagem no WhatsApp. Quando eu olhei, no meu Insta tem o contato, né? Aí quando eu olhei, aí um cara lá falando inglês. Aí
falando lá e tal, não sei o quê, me elogiando e tal, baraná. Aí eu tinha achado bonita a minha foto e no Instagram, e aí tinha um monte de contato e tal, não sei o quê. Aí eu já subi a orelha, né? E aí eu já ativei as rotas ali de perícia e tal, já ativei os canais e comecei a puxar papo. A ideia é essa, puxar papo para ver o que a cara vai falar. Moral da história, resumindo, o cara dizendo que morava em Paris. Aí eu disse, mas você fala inglês tão bem, geralmente o francês não fala tão bem inglês. Não, mas é porque eu viajo muito a trabalho. Ah, tá, sei. Mas assim, engraçado, e você mora onde? Não, em Paris. Ah, tá. Mas ó, esse teu código de área é do Marrocos. Ah, não, mas é porque eu tô fazendo um trabalho. Ah, tá. E aí fui puxando o papo, né? Moral da história, resumindo, é óbvio que a rota foi mapeada e tal, mas o moral da história é o velho golpe do estelionato. Então vai lá no Instagram, procura mulheres, geralmente, alguns casos homens também, e aí procura pessoas que provavelmente poderiam ser alvo ali da sedução. Aí começa, porque eu sou isso, eu sou aquilo, ai, meu príncipe encantado, minha princesa encantada, e aquela confusão. Daqui a pouco começa, ai, queria tanto te ver, mas tô com um problema. Manda aí o dinheiro da passagem, tá entendendo? Eita, menina, tô com um problema seríssimo, será que você podia me ajudar? Manda aí um dinheiro, depois eu devolvo pra você. E nessa historinha, meu amigo, tem gente que se envolve, chuta o pé na jaca e transfere altas quantidades para essas quadrilhas de estelionatário, entendeu? Aí pegou logo a pessoa que não é princesa e que já não acredita também em príncipe encantado, ou seja, se quebrou na emenda, né? Foi mapeado, foi rastreado, depois chegou-se aí numa determinada investigação. Mas bem, então veja que é isso que cai muito para a área policial. Não é só a questão dos golpes dados nas redes, golpes digitais. É que essas redes também são muito utilizadas como meio para aplicar os golpes que estão previstos lá no Código Penal, os golpes regulares que estão lá no Código Penal, tá entendendo? Como, por exemplo, o estelionato e assim por diante. Então, a rede social tem essa primeira questão da vulnerabilização, tem a questão também das redes serem utilizadas para fins xenofóbicos, né? Então, hoje em dia, as polícias têm agentes infiltrados em grupos para tentar antever ações, né, de racismo, de xenofobia e assim por diante. Então, há uma atuação muito forte das polícias também nessa parte de redes sociais, tá? Então, aqui é bom senso, é aquela velha história, prudência e caldo de galinha nunca fez mal para ninguém. Então, não é deixar de usar, é aprender a usar. Uma coisa que a gente sempre comenta é que o grande problema é que as pessoas usam as redes sociais e a internet como se estivesse passeando no parque. Sem perigo. E não, a internet é um microcosmo da vida real. Tudo que acontece lá na vida real vai acontecer também na internet. E você está sujeito às mesmas exposições e aos mesmos problemas e ao mesmo tipo de gente perigoso, tá? Então, muito cuidado com isso. Perfeito? Até aqui tudo bem? E por fim, a questão das criptomoedas, das cybermoedas, né? É você, a principal que nós temos é o Bitcoin, e saber que essa moeda termina sendo muito utilizada para lavagem de dinheiro, tá? E para outros tipos de golpes assim. Agora, tudo que você faz fica registrado. E como é que consegue lavar dinheiro, Manu? Lava dinheiro, mas você vai atrás, o perito vai atrás, deixa rastro, não tem anonimato, tá? Agora, ela termina sendo muito usada para essas coisas pela facilidade. É muito mais fácil eu ir ali comprar um Bitcoin do que eu transferir dinheiro para um paraíso fiscal, por exemplo. Entendeu a ideia? Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu dizer que você me paga um resgate em Bitcoin do que você botar uma malinha de dinheiro atrás do posto para eu ir buscar. Entendesse? Ou transferir para uma conta Poupe-me, né? Então, por isso que essas moedas terminam sendo muito utilizadas nessas ações criminosas, porque é uma facilidade maior do uso, mas não existe anonimato. Você vai rastrear, porque tudo fica registrado. Perfeito? Entenderam isso?
Gostaram da nossa aula? Obviamente uma aula de revisão, obviamente uma aula rápida, obviamente um overview sobre os temas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? A gente tem o Instagram, que é o Emanuele Gouveia, com todos os N's e L's que papai me deu, tá? Então, você pode entrar lá, a gente tem lives, a gente tem dicas, revisões e o direct está habilitado. Então, pode mandar dúvidas que eu vou estar lá respondendo sua dúvida com o maior prazer. O YouTube, que também é o Emanuele Gouveia, e que você também vai ter um bom complemento, tá? E queria indicar para vocês o livro de informática, não trouxe hoje, confesso que eu esqueci, de informática para concursos, da editora Juspod, a 5ª edição, tá? Que caso vocês queiram uma bibliografia adicional, é o que eu indico para vocês. Combinado? Então, gente, obrigada pela audiência. Espero encontrar vocês em breve nos próximos passos e estamos juntos aqui na Adelante. Até já, gente. Tchauzinho.